Fala galera do SimplificaMed, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre diabetes, aquela doença que aumenta o nível de açúcar no sangue. Beleza, não me assustei. Mas o que você provavelmente não sabe é que ela é responsável pela maioria das amputações. Então, se você vê alguém na rua sem perna, sem braço, não é acidente de moto não, provavelmente é culpa dela. Cegueira, doença renal, só para citar algumas, só para começar a conversa, beleza? Vamos conversar sobre diabetes. Antes de tudo, é importante a gente entender que a diabetes mellitus, que é o nome e sobrenome da doença, que é a elevação do nível de açúcar do sangue, ela pode ser dividida em dois tipos de doença, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é mais comum na criança e no adolescente, é uma doença autoimune, responde mais ou menos por 10% dos casos, então a gente não vai focar muito nela não. A gente vai focar mais na diabetes tipo 2, que é a diabetes que está ligada ao sobrepeso, que está ligada à obesidade, que está ligada a maus hábitos de alimentação e de vida. Então, é nessa aí que responde por mais ou menos 90% dos casos de diabetes que a gente vai focar nesse vídeo, tá certo? Então, é importante a gente entender que antes da diabetes existe uma outra fase da doença, que chama pré-diabetes. Quando que é essa pré-diabetes? A pré-diabetes é quando a pessoa não está nem normal e ainda não se encaixa no nível de açúcar que caracteriza a diabetes. Seria o açúcar no sangue entre 100 e 125 mais ou menos. Por que é importante a gente entender sobre essa fase da doença? Porque é nela que a gente consegue reverter o quadro. Chegou na diabetes, não tem como reverter mais. Então, é importante a gente fazer o exame de sangue sempre que for solicitado, tá certo? E ficar vigilante para ver se a gente está nessa fase de pré-diabetes. Se tiver, o que eu faço? Mudo drasticamente os meus hábitos de vida. Começo a fazer exercício, principalmente o quê? Exercício aeróbico. 30 minutos por dia já é o suficiente, tá certo? Mudo a minha alimentação. Então, descobriu que é pré-diabético? É mudar a rotina de vida. Por isso é importante a gente ficar de olho nessa condição que é a pré-diabetes. E quais são os sintomas da diabetes? Aí que tá. Aí que é o perigo dessa doença. Ela é um mal silencioso. Normalmente, quando ela começa, é porque já tem lesão de órgão-alvo. O que é isso? Ela já causou estrago. Como que ela começa então? Normalmente, sede frequente, fome frequente, vai aumentar o número de vezes que você vai no banheiro urinar. Aparece o formigamento dos pés e das mãos. O problema é o que eu falei. Normalmente, quando aparece esse tipo de coisa, é porque a doença já causou estrago. Então é importante, mais uma vez, a gente ficar atento à pré-diabetes, tá certo? Entendi. Realmente é uma doença que deve ser evitada. O que eu faço para evitar ela? O que eu já falei. Exercício físico, 30 minutos por dia pelo menos. Incluir fruta, legume e verdura na sua alimentação diária. Reduzir a quantidade de sal, de açúcar. É de fundamental importância que você esteja livre do cigarro. Então, tabaco, se você tem chance de ter diabetes, ou seja, qualquer pessoa, se livre do tabaco, é um mal na sua vida. Outra coisa, existem algumas situações de saúde que vão aumentar a sua chance de ter diabetes. Então, se você tem gordura, muita gordura, ou seja, sobrepeso, principalmente se a sua gordura for concentrada na região abdominal, ou seja, se tiver a cintura grande. É uma coisa que você tem que ficar de olho, porque a sua chance de ter diabetes é aumentada nesse caso. Se você tiver pressão alta, colesterol alto e o principal que eu já falei, se você já tiver sido diagnosticado com pré-diabetes, é aí que você tem que ficar de olho com essa doença mesmo. Porque a sua chance de ter diabetes já aumentou exponencialmente se você tiver qualquer uma dessas condições. Pronto, eu tenho diabetes, fui diagnosticado com diabetes, como que vai ser o meu tratamento? O seu tratamento vai ser o seguinte, o médico ele vai definir um nível ideal de açúcar no seu sangue e ele vai fazer de tudo para chegar o seu açúcar no sangue naquele nível. Para isso ele vai tomar algumas medidas, dentre elas vai estar o exercício físico, a mudança do seu hábito alimentar e associar o remédio, que normalmente usa metformina e alguns outros remédios que sempre vão estar disponíveis de graça no SUS e, se for necessário, a reposição de insulina. Outra coisa muito importante que provavelmente o médico vai fazer se você apresentar é tratar a obesidade. Se você tiver obeso e com diabetes, é importantíssimo que você trate a obesidade, porque senão o tratamento medicamentoso, o tratamento com os remédios, o tratamento com a insulina vai ser praticamente em vão. Então é importantíssimo que, se você for diabético e tem obesidade, você trate a obesidade também. Tudo isso que eu falei, todas essas frentes de tratamento vão ter dois objetivos. O primeiro é evitar que a doença evolua para uma situação ainda pior de diabetes, uma diabetes ainda pior. A outra é evitar que a diabetes faça aquele estrago que ela está acostumada a fazer. Então, tudo aquilo que eu falei no começo, amputação, cegueira, doença renal,
Tudo isso vai ser evitado se você seguir o tratamento à risca. Então, se você que assistiu esse vídeo conhece alguém que tem sobrepeso, conhece alguém com aquela barriguinha a mais, que tem pré-diabetes, conhece alguém com hipertensão, já tem motivo para mandar esse vídeo para ele. Então compartilhe o nosso vídeo e fique ligado para o próximo vídeo Simplifica Med, beleza? Abraço!